Fala pessoal, tudo bem com vocês? Segundo ano do Colégio Santa Cecília, aqui estamos nós conforme prometido. Havia dito a vocês que iria fazer um vídeo de revisão, cá estou eu cumprindo minha promessa. Agora vocês têm que cumprir a parte de vocês. E qual é? Nota máxima na avaliação. Para tanto, nós vamos hoje fazer a nossa pequena revisão tratando sobre 3 teóricos fundamentais para a nossa prova. O primeiro, Michel Foucault. O segundo, também o Thomas Kuhn. E o terceiro, o Karl Popper. E aí, por fim, o tema da bioética, onde nós vamos também abordar sobre o filósofo Hans Jonas. Para a nossa avaliação, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, Michel Foucault, o ponto relevante que vai ser abordado na prova diz respeito às relações de poder e da maneira como o conhecimento também é utilizado na perspectiva Foucaultiana como forma de opressão. Sendo assim, nós vamos entender o seguinte. As relações de poder, elas acontecem em dimensões diferentes, na dimensão micro e na dimensão macro. A dimensão micro são as pequenas instâncias, as instituições em sua menor proporção que exercem um tipo de opressão sobre o indivíduo. De forma macro, nós temos o Estado como esse detentor maior do poder que exerce sobre a população. Dessa maneira, nós vamos compreender o conceito de biopoder. E como é que se configura essa ideia do biopoder? O poder sobre a vida. Portanto, nós somos submetidos em condições existenciais à dominação oficial do Estado. Tanto é que o nosso próprio corpo, ao morrermos, ao padecermos, ele passa por um processo burocrático que é justamente estabelecido pelo Estado como condição sine qua non para que a família possa fazer o procedimento de enterro, procedimento de velório, de enterro. Então, é responsabilidade da família, obrigação da família perante o Estado, fazer o processo de enterro daquele corpo, porque aquele corpo ele é de responsabilidade do Estado. Uma vez que não venha a ser de posse da família, o Estado ele tem 2 vias. Uma, doar para as universidades como forma de estudo de anatomia, e a outra é o enterro como indigente. Então, nesse sentido, você percebe o domínio que o Estado exerce sobre nós, principalmente no nosso aspecto de liberdade. Na obra Vigiar e Punir, Foucault analisa essas relações micro e macros de poder, mas, acima de tudo, ele percebe que o Estado ele exerce esse papel de vigilância e de punição. Uma vez que ele detém poder e posse sobre o nosso corpo, então ele nos reclusa a um sistema prisional. Lembre-se aí do modelo panóptico que nós vimos no Bentham, lá no 3º período, mas nós temos que entender que o Estado ele faz esse processo de reclusão como forma de punição. Dessa maneira, galerinha, nós vamos entender que o pensamento do Foucault vai girar em torno dessa perspectiva de poder, dessa condição de poder, dessas relações de poder. Portanto, o Estado detém total domínio sobre nós, na nossa liberdade, na nossa perspectiva do ir e vir. Foucault é estruturalista, tá bom? Dentro dessa perspectiva do estruturalismo, o Foucault usa muito essa análise genealógica, a origem das coisas, o transcorrer das coisas e a atualidade das coisas. Portanto, ele vai lá no princípio. É lembrar aí, por exemplo, lá da História da Loucura, onde ele analisa a maneira como o Estado conceitua essa perspectiva e como ele age em cima dessa condição dos loucos, chamados loucos, que também passam por um processo de reclusão. Portanto, a ciência que exerce autoridade no discurso tratado sobre Michel Foucault, esse discurso autoritário da ciência é o que justifica as ações que o Estado exerce sobre a população. Seja na instância política, seja na instância da saúde, da educação, que a escola também tem essa característica de opressão, enfim. Então, no pensamento de Foucault, essa condição estruturalista ela é fundamental. Quando nós partimos para o conceito de Karl Popper, e aí, para a nossa prova, nós temos que entender o seguinte. Em Popper, vai haver uma reanálise sobre a condição epistemológica no século XX. Deste modo, Karl Popper parte da premissa, parte do princípio da falseabilidade ou falsificacionismo. Toda teoria científica ela tem que deixar margem
para ser contestada. Uma vez que ela não tem essa característica, nós estaremos diante de um dogma e não de uma ciência. Portanto, em Karl Popper, há essa condição do progresso, há essa condição da evolução, do mesmo modo que nós vemos em Thomas Kuhn. Só que em Thomas Kuhn, nós vamos partir da ideia de que a ciência ela evolui mediante rupturas, rompimentos, revoluções, porque a ciência é um produto social. Por ser um produto social, os conceitos científicos evoluem como forma de paradigmas e não como conceitos intransponíveis e imutáveis. Todo conceito científico é passivo de mutação, tanto em Popper quanto também em Thomas Kuhn. A diferença é que o Karl Popper, ele parte da premissa da falseabilidade. Todo conceito tem que ter o argumento, a margem de falseabilidade para poder ser contestado. Em Thomas Kuhn, nós já vamos ter a ideia dos paradigmas, que são desconstruídos, que são quebrados para o surgimento de novos paradigmas, e isso faz a ciência evoluir, a ciência progredir. No outro sentido, temos a bioética, e a bioética, nós vamos tratar do pensamento de Hans Jonas e o princípio de responsabilidade. A bioética que passou a ser abordada nos anos 70, e o Hans Jonas tem um papel essencial nessa missão, o olhar sobre a natureza, o olhar sobre a vida, a ressignificação do conceito de vida, a ideia de que a vida ela não se faz somente na condição humana, mas que a vida ela também pode ser feita, ela é vista em toda a amplitude da natureza. Portanto, há uma responsabilidade que nós devemos ter com o meio ambiente, no caso, a noção de sustentabilidade. Estamos aí, em meio à COP30, repensando as nossas relações com a natureza, as nossas relações de produção com o mundo. Algo que não aconteceu durante o contexto auge da Revolução Industrial. Por isso que nós estamos agora tentando rever, e o conceito de bioética ele é fundamental para essas condições. A bioética também pensa a relação ser humano e tecnologia. Até que ponto a tecnologia não vai suprir ou irá suprir a necessidade humana? E como irá suprir? Então esses pontos eles são também analisados na perspectiva da bioética como forma de sempre manter a autonomia humana, a condição humana sempre altiva, sempre relevante. Portanto, a bioética é o tema mais atual da filosofia, é o ponto mais recente da filosofia. Ok? No mais, espero ter contribuído, espero ter colaborado e que na próxima semana a nossa prova seja sucesso total. Beleza? Galerinha, segundão, vamos nós. Beijão para todos vocês. Partiu nota máxima, partiu terceirão. Valeu!